Fala galera da UETA, vamos aqui resolver mais uma questão. Então hoje a questão que eu peguei aqui pra gente resolver é a questão 18 do material. Essa questão aqui caiu na UBF, só que no caso aqui pro nosso material ela foi adaptada, certo? Então vamos lá ler o que ela diz, né? Um corpo de peso P repousa sobre uma superfície lisa e horizontal. Em um dado instante age sobre ele uma única força resultante com direção paralela à superfície. Após T segundos de ação da força, o corpo apresenta uma velocidade v. Calcule. Qual a intensidade dessa força? Qual a intensidade da força caso houvesse um coeficiente de atrito cinético μ. Considere que os demais dados permanecem constantes. Beleza, então vamos lá. Aqui para esse caso a gente precisa se lembrar aqui. O impulso, vou escrever aqui como I. O impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento. ΔQ eu vou escrever aqui no caso. Isso que a gente precisa se lembrar. Só que o impulso, como que ele é definido também, né? Ele é a força aplicada sobre o sistema vezes o tempo, certo? Vezes o tempo. Então a gente pode pegar essa equação aqui do lado e igualar os termos, para esse caso que a gente está analisando aqui. Então a gente vai ter que a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial é igual a força vezes o tempo. Vezes o tempo. Certo? E então, a quantidade de movimento inicial, como o sistema estava em repouso, era igual a zero, certo? No começo do sistema. A gente vai adotar isso aqui como sendo zero. Então, a quantidade de movimento final, ela vai ser a massa do sistema vezes a velocidade do sistema, que ele adquiriu depois do tempo. E eu vou passar esse tempo, depois do tempo t, né? Então, eu vou passar esse tempo para cá dividindo já. E vai ficar aqui, a força é igual a esse cara aqui, né? Massa vezes a velocidade sobre o tempo. Então, o que a gente pode fazer depois? É só notar que o peso, ele é massa vezes a gravidade, certo? Peso é igual a massa vezes a gravidade. A gente tem a massa aqui, e a gente quer colocar esse sistema em função dos caras que ele deu aqui no enunciado, certo? A gente tem que pôr em função do peso, em função do tempo, t, e em função da velocidade, v, certo? Então, já que a gente quer pôr em função desses caras e não quer fazer uma dependência da massa para essa força, a gente só passa a gravidade para cá dividindo. Então vai ficar peso sobre a gravidade é igual a massa, certo? Então eu só jogo aqui na expressão que é o peso vezes a velocidade sobre a gravidade vezes o tempo. Esse tempo ficou um pouquinho feio. A gravidade vezes o tempo. Desculpa, deixa eu arrumar isso aqui. A gravidade vezes o tempo é igual à força, certo? Então a gente tem essa relação aqui. Então isso daqui responde o item A, certo? E agora para o item B, o que a gente vai ter, né? Para o item B, vamos lá ler o que o item B diz. Qual a intensidade da força caso houvesse um coeficiente de atrito cinético μ? Considere que os demais dados permanecem constantes. Certo? O que a gente tem aqui, né? A gente tem que, para o sistema entrar em movimento, nesse movimento que a gente ignorou as forças de atrito aqui para o caso A, ele teria que ter uma força resultante igual a isso, certo? Agora, para o segundo caso, basta a gente fazer uma analogia e somar a força de atrito no sistema, né? Porque não vai... pensa comigo. Se você tem aqui que o sistema estava em repouso até a gente aplicar uma certa força F, a partir dessa força, dessa aceleração que o sistema sofre, por conta dessa força F, a partir do momento que ele começa a adquirir um movimento, se a gente tivesse um coeficiente de atrito aqui, esse coeficiente não importaria caso deixa eu explicar melhor isso aqui, que senão vai ficar um pouco bagunçado. Eu vou fazer aqui um desenho, fazer um desenho no caso, que eu acho que fica melhor para mim explicar. Mas vamos lá, a gente tem aqui o copo que ele falou, e a gente tem uma força de atrito cinética, um coeficiente de atrito cinético aqui, enquanto o sistema está em movimento, né? Aqui no contrário a esse negócio. E a gente tem uma força total que atua sobre o sistema para frente. Aqui em cima, vamos colocar. Uma força total F. Então, F' eu vou colocar no caso. E aí,
Graças à diferença entre essas duas forças, o sistema ele vai adquirir uma aceleração para frente, de modo que, depois de um tempo t, ele tem uma velocidade v. Então esse sistema está acelerando. Só que concorda comigo que a partir do momento em que ele vencer a força de atrito estático, começar a entrar em movimento, essa força de atrito ela vai ser constante para trás. Então a única coisa que vai interferir vai ser a força F' aqui que está atuando para frente. Só que essa força F', a gente já calculou que a essência dela, eu vou dizer assim, é desse módulo aqui quando a gente não tem força de atrito. Então basta que para o sistema continuar em movimento no mesmo modelo que ele estava anteriormente, quando tem a força de atrito, força de atrito com coeficiente de atrito cinético μ, basta que essa força F' seja isso daqui maior que a força de atrito para que o sistema continue no modelo que ele estava antes. Então a gente vai ter basicamente que F' seja igual a o peso vezes a velocidade sobre a gravidade vezes o tempo, mais a força de atrito. Só que a força de atrito, como que ela é definida, né? A força de atrito ela é definida como μ vezes a normal. Então vamos fazer o diagrama aqui rapidinho, que o diagrama ele vai ser a normal nesse caso, ela vai ser o peso, vai ser igual ao peso. Aqui a gente vai ter a normal igual ao peso, normal igual ao peso. Então, e μ vezes a normal vai ser μ vezes o peso logo, então, né? Então, é basicamente isso. Essa daqui vai ser a nossa resposta do item B. E basicamente isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa explicação aqui do final ficou um pouco... Eu sei que ficou um pouco complicado de se entender, né? Mas espero que vocês tenham entendido. É bom que vocês tenham esse raciocínio na hora da prova, porque isso daqui faz que você entenda se tua resposta está fazendo sentido, né? Se depois, eventualmente, você chegar por cálculos numa resposta assim, você vai entender se ela está fazendo sentido ou não. Ou se você chegasse numa resposta diferente, por exemplo, aqui fosse um menos no lugar do mais. Faria sentido, quanto mais atrito tivesse, fosse menor a força F' para que o sistema tivesse uma velocidade maior depois de um tempo t? Não, né? Porque quanto maior a força de atrito, maior a força oposta de resistência ao movimento, então não faria sentido que a força F' diminuísse quando a força de atrito aumentasse. Então, basicamente isso. É bom que você tenha essa sacada, porque na hora da prova vocês vão perceber, na hora que vocês chegarem no resultado final, se aquilo tá fazendo sentido ou não. E é basicamente isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou trazer mais um vídeo aqui pra gente essa semana e espero vocês lá, beleza? Até mais.